Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estar mais uma vez aqui em nosso canal do YouTube, para mais uma vez falarmos da lição da escola bíblica desse segundo trimestre do ano 2023. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele está me facultando, me proporcionando de estar aqui para comentar, falar da minha opinião, meu ponto de vista sobre mais uma lição que nós vamos estudar nesta semana. A lição de hoje, ela tem por título a predileção dos pais por um dos filhos, ou seja, a preferência dos pais por um dos filhos. É o tema da lição de hoje e é sobre isso que a gente vai falar, comentar, opinar neste momento, sobre o que aqui está escrito na lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: e amava Isaac a Esaú. Por quê? Porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. E a verdade prática diz o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. É o que está escrito na verdade prática. A leitura bíblica em classe está baseada em Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao 28. É a história de Isaac e Rebeca e seus filhos Esaú e Jacó. Para título de conhecimento, o nome Rebeca significa união ou aquela que une. O nome Isaac, os irmãos e as irmãs conhecem, significa riso, sorriso. O nome Esaú significa peludo. E o nome Jacó significa aquele que agarra ao calcanhar. É o que está na Bíblia Sagrada. E tem mais dois personagens aqui nesse texto, que é o pai de Rebeca, Betuel, e o seu irmão, o irmão de Rebeca, Labão. Labão significa claro, o seu nome, e Betuel significa casa de Deus. E eles eram de Padã Arã. Por isso a expressão Betuel, arameu, irmã de Labão, arameu. Rebeca, irmã de Labão, arameu. Porque eles eram de Padã Arã, arameu. Só para os irmãos ter conhecimento e para título de aprendizado. A introdução da lição diz o seguinte: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção ou preferência de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem de um lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Alguns pontos rápidos sobre a introdução para os irmãos e as irmãs. A palavra hostil, que está aqui na introdução, significa rivalidade, agressividade. E uma outra questão é sobre a história de Abraão e Sara ser parecida com a de Isaac e Rebeca. Eu não vejo uma história parecida, na questão de filhos. Teve alguns pontos de Isaac e Abraão ter uma parecer, no caso, Abraão era casado com Sara e Sara era estéril. Isaac casou-se com Rebeca e Rebeca era estéril. Teve um período da história de Abraão que ele passou, no período dele ali, surgiu uma grande fome. E isso também ocorreu na vida de Isaac. Houve uma grande fome também naquele período ali. Então, há um parecer, uma semelhança sobre a questão da história entre Abraão e Isaac. Mas na questão de família, eu não vejo parecido, não. Isaac tomou atitudes completamente diferentes na questão de filhos de Abraão. E uma questão aqui foi que o comentarista disse que Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, no caso Sara. E isto ele cometeu vários erros
e pagou um alto preço, os dois pagaram um alto preço. Eu não vejo, né, Abraão não sabendo lidar com o sentimento de Sara, muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo, ele soube sempre ouvir a sua esposa. No momento que ela foi conversar com ele, ele ouviu, escutou, os irmãos conhecem, né? Foi a primeira lição. Mas eu queria pontuar essas coisas aqui rapidamente na introdução da lição. Diz assim o primeiro tópico: o plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre que Rebeca é estéril, né? A Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então, só no primeiro tópico já mostra uma diferença da história. Quando Isaac soube que sua esposa, no caso Rebeca, era estéril, o que é que ele fez? Foi orar, foi falar com Deus, imediatamente, com urgência. É o que diz o texto bíblico, capítulo 25 de Gênesis, versículo 21. E Isaac orou instantemente, ou seja, com urgência. Ele foi orar, foi falar com Deus. Abraão não tomou essa atitude de oração. Você não vai ver na história de Abraão orando, pedindo a Deus para que Sara deixasse de ser estéril. Muito pelo contrário, né? Mas Isaac foi orar. Então já mostra uma diferença brutal, gritante, né? De comportamento, de atitudes. E 20 anos depois, Deus atendeu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida 20 anos depois. Então Isaac passou ali 20 anos persistindo, insistindo com Deus para que Rebeca deixasse de ser estéril. Então já mostra algo totalmente diferente da história de Sara com Abraão, né? Eu pelo menos assim vejo, e a Bíblia assim nos mostra isso claramente. Segundo item do primeiro tópico, o propósito presciente de Deus. O que é presciente, ou o que significa a palavra presciência, né? Até esse item vai falar sobre isso, né? É o pré-conhecimento das coisas, né? Deus sabe das coisas antecipadamente. Então, diz assim o segundo item do primeiro tópico: Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso dependia das circunstâncias que envolvesse essa história. Esse ponto aqui, isso dependia das circunstâncias que envolvesse essa história. Eu quero que os irmãos e as irmãs guardem essa expressão colocada aqui pelo comentarista, porque isso para mim foi o ponto-chave da lição. Isso independia das circunstâncias que envolvesse essa história. Então a gente vai explicar isso mais para frente. Aí por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino, que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Aí o comentarista pontua aqui: devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Ele vai explicar o que é a palavra causativo. Isto é, ele não implica em determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Por que o comentarista separou aqui, pontuou diferente?
a questão presciência da expressão determinismo, ou seja, causativo. Porque ele separou, desvinculou uma coisa da outra. Primeiro porque ele quis mostrar aqui que isso aqui não era uma predestinação. Isaac e Esaú não estavam predestinados para que a história dos dois fossem assim. Eu, particularmente, já vejo ao contrário. Porque presciência, Deus já tem presciência da história de todas as pessoas. De toda a raça humana, Deus já tem o pré-conhecimento de tudo. Isso é lógico, é real. Deus sabe das coisas antecipadamente. Agora, na questão aqui, especificamente de Esaú e de Jacó, o comentarista desvinculou aqui, mostrando que isso aqui não era uma predestinação. Muito pelo contrário. Aí eu vou colocar o meu ponto de vista, a minha opinião. Biblicamente falando, ou seja, Deus estava determinando sim que a história de Esaú e de Jacó seriam como ele havia determinado. Isso está na Bíblia, na leitura bíblica em classe. Capítulo 25 de Gênesis e o versículo 23. E o Senhor lhe disse, isso aqui já é uma resposta de Deus a Rebeca, que os gêmeos estavam mexendo muito na sua barriga, aquilo incomodou ela, ela foi até Deus orar, perguntar o que é que estava acontecendo. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao maior. Isso é um pré-conhecimento das coisas. É verdade. Mas isso aqui já tem uma determinação de Deus na vida de Isaac e de Jacó. Na vida de Esaú e de Jacó. E a história bíblica dos dois vai mostrar isso. Ocorreu como Deus tinha falado aqui na oração de Rebeca. Então, eu quero aqui pontuar que eu vejo aqui um determinismo de Deus na história de Esaú e de Jacó. O comentarista não vê, eu vou aceitar a opinião dele, o ponto de vista dele, mas vou discordar radicalmente. Eu creio desta forma, acredito desta forma, sim. A Bíblia, sim, nos dá razão para assim falar. Então, o segundo tópico da lição diz o seguinte: a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, a mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por ser impedida de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia lhe dar filhos, orou ao Senhor para que Rebeca deixasse de ser estéril. Fosse desfeita, a questão da esterilidade de Rebeca. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Então, um outro ponto diferente aqui, da história de Abraão e Sara para a história de Isaac e de Rebeca. Ele fala aqui novamente que a atitude de Isaac foi diferente. Ele foi orar ao Senhor. Então, não tem o porquê na introdução dizer que parece a história de um casal com o outro. Uma questão aqui, na antiguidade, toda vez que você vê a expressão antiguidade, ponto de vista social, nessa lição aqui, está se referindo a um código chamado Código de Hammurabi. O comentarista não colocou aqui, lógico, muitas pessoas, irmãos, irmãs, não têm conhecimento sobre isso. Código de Hammurabi. Quem foi Hammurabi? Foi o 6º rei da Babilônia, Ele reinou durante 42 anos e vigorava na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó, Esaú, esse código de Hammurabi. Aí tinha no código de Hammurabi essa lei aqui, que mulheres que não pudessem gerar filhos eram amaldiçoadas, era vista na sociedade como uma mulher amaldiçoada. Então, na visão da sociedade sim, mas na visão de Deus não. Deus não viu uma mulher que não pudesse gerar filhos ser amaldiçoada, de forma nenhuma. Era só uma visão da época, desse código de Hammurabi. E no código lá, quando a mulher era estéril, eles podiam ter relação com a serva. Foi por isso que Abraão teve com Agar. Além de uma concordância entre o casal, eles estavam usando o código da época, a lei vigente da época. Porque não existia aqui, na época de Abraão, os mandamentos
né? Veio depois com Moisés. Então, quando você vê aqui na lição, visão social, aspecto social da época, Código de Hammurabi. É o que o comentarista está querendo falar. Então, é só um ponto de vista. Na visão da sociedade, a mulher era amaldiçoada. Na visão de Deus, de forma alguma. Tanto é que quando Rebeca foi orar para falar com Deus a respeito do que as crianças estavam se mexendo, Deus ouviu a oração, falou com ela, respondeu, explicou ela a situação. Imagina Deus falando com uma pessoa amaldiçoada, hein? Então, vamos lá. Segundo item desse segundo tópico, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, no ponto de vista social, Código de Hammurabi, a geração dos filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus como uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um alto preço. Né? Novamente ele coloca Abraão e Sara na história, aqui dizendo que os dois pagaram um alto preço. Eu gostaria de saber, biblicamente, qual foi este alto preço que o casal Sara e Abraão pagaram. Né? Qual foi esse alto preço? A Bíblia diz que Abraão morreu já velho, farto de dias, rico, maravilhoso. Então, eu gostaria de saber qual foi esse alto preço. Vamos seguir. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Se for diferente, não tem história parecida, né, irmão? Concorda comigo ou não? Se diferentemente do seu pai, não tem história parecida, a não ser que a esposa também dele era estéril e a do seu pai também. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. É o que está escrito na Bíblia, né? E Deus ouviu, né, a oração de Rebeca sobre essa questão e a gente falou alguns minutos atrás sobre isso. Isso mostra que Deus estava falando com a sua serva e não com uma mulher amaldiçoada. Terceiro item do segundo tópico, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis capítulo 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito à primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo. Dedicava-se a Esaú, pois este satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia a Jacó. Essa preferência praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Uma questão aqui sobre esse terceiro item, a Bíblia vai dizer realmente que Isaac amava a Esaú por causa da caça que ele trazia, do guisado, né? A comida estava do seu gosto. Esaú foi um grande perito, é o que está escrito, né, no texto bíblico, no capítulo 25, versículo 27, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito. Perito é uma pessoa que tem habilidade, experiência em algo. Então Esaú foi um grande perito em caça, especialista em caça. E Jacó não teve essa habilidade do seu irmão. E a Bíblia vai dizer que Rebeca amava a Jacó porque sabia
do plano que Deus tinha na vida dele. Na vida dele. Rebeca sabia. Aí uma questão aqui, irmãos e irmãs, que veio à mente é se Isaac sabia do que Deus falou para Rebeca. No momento que Rebeca foi orar ao Senhor, foi orar a Deus, pelo incômodo que ela sentia, né, no seu ventre, Deus pegou e respondeu a ela que 2 povos estavam no seu ventre, 2 nações estavam dentro do seu ventre, o maior serviria ao menor. Eu gostaria de saber se Isaac sabia da resposta que Deus deu a Rebeca. Porque a lição e a Bíblia não vai mostrar em nenhum momento Rebeca falando sobre a resposta que ela recebeu de Deus. Aí, essa questão, os irmãos pensarem, para os irmãos pensarem. Isaac sabia? Isaac era sabedor do plano de Deus na vida dos seus 2 filhos, né? Mas que Jacó, como nasceu depois de Esaú, este seria senhor do maior, do primogênito. Aí os irmãos fiquem pensando sobre isso, as irmãs também, sobre essa questão. Vamos para o terceiro tópico da lição, o problema da preferência por filhos na família. Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, mais velho. Aí, uma questão aqui. O comentarista disse que ele ignorava dessa forma a profecia divina de Gênesis. Esaú trazia a caça para Isaac e era do agrado, né, do seu pai, ele gostava disso. Aí o comentarista está dizendo aqui que com essa atitude Isaac estava demonstrando fraqueza. Também todos os personagens, né, da lição bíblica, Abraão era fraco, Sara era fraca, Isaac aqui era fraco e depois mais para frente também Rebeca também era fraca. Todo mundo aqui é fraco, né, para o comentarista. Só Jesus na causa. Aí mostrava fraqueza. O filho trazia um algo para o pai. O pai recebia, gostava daquilo. Filho, eu gostei disso. E quando você puder, você traga mais. Mas ele disse que ignorava. Foi por isso que a questão se Isaac sabia do plano de Deus na vida dos seus filhos, né? E que Jacó, já como a questão aqui, Jacó e Esaú já são grandes, já aqui, né? Eles já cresceram bastante. Se ele sabia que a bênção tinha que ir para Jacó. Vamos continuar. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Ele ignorou no início aqui desse item e não compreendeu. Também está aqui escrito: Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos seus 2 filhos se sentissem prejudicados. É o que está no primeiro item desse terceiro tópico. Isaac ignorava, não compreendeu e não entendia, né, o plano de Deus. Ele sabia ou não sabia? Fica a questão aí, viu? Segundo item, o negócio aqui vai ficar bom, melhor, né, do que já está. Jacó, o filho predileto de Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Um ponto. Jacó era o filho preferido de Rebeca? Sim.
Segundo ponto, ela percebeu que Isaac ia ministrar a bênção, né, da primogenitura para Esaú. Ela escutou, diz o texto bíblico. Aí ela foi falar com Jacó. Aí no ponto da lição aqui diz o seguinte: ela interferiu na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Ela não precisava consultar a Deus aqui. Ela não precisava. Por quê? Ela já sabia. Não havia necessidade nenhuma de Rebeca consultar a Deus sobre essa questão. Ela já sabia. O comentarista até falou lá atrás que Rebeca, sabedora do plano que Deus tinha na vida de Jacó. Aí aqui na frente ele vai dizer que ela interferiu. Interferir no plano de Deus é o seguinte: se a bênção era para Jacó e Isaac fosse abençoar Jacó e ela colocasse Esaú na frente, ela estava interferindo. Aí sim, no plano de Deus. Porque o plano de Deus era para Jacó e não para Esaú. Então ela não interferiu e ela não precisava consultar a Deus. Deus, a bênção é para Jacó? Não, ela já recebeu isso, tão grávida ainda. E quando nasceu, e Jacó nasceu por último, né, veio depois, já fez, então a bênção vai ser para esse aqui. Então ela já educou o menino sabendo de que a bênção era para ele. Então ela não precisava consultar a Deus. Ela não interferiu no plano de Deus. Vamos mais para frente. Embora, aí ele bota um ponto final aqui e começa, né? Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó. Ô irmão, ela sabia ou não sabia? Ela interferiu ou não interferiu? Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, lá atrás. Então ele está aqui falando do que está escrito. Então aqui a gente vai concordando. Anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos. De novo, Rebeca não colocou-se acima do plano de Deus em forma nenhuma. O plano de Deus não era para Jacó? Então ela cumpriu o plano de Deus. Aí você vai dizer lá na frente assim: mas ela agiu de forma errada, não era para tomar aquela atitude que ela tomou. Vamos ler aqui o tópico que a gente vai falar sobre isso também. Diz o seguinte: sabedora de que Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Um ponto aqui: não foi porque Esaú casou-se com mulher estrangeira, né? Isso está escrito em Gênesis capítulo 26, versículo 34 a 35, que Rebeca arquitetou um plano. Não, não foi por isso. Ela planejou, arquitetou ali para que Jacó recebesse a bênção, porque ela ouviu a conversa de Isaac com Esaú. Disse assim: vai procurar uma caça para mim, eu já não estou enxergando bem, a minha vista já escureceu, e eu sei que eu vou morrer logo, então você prepara aqui uma caça, traz para mim, daquele jeitinho que você sabe preparar, e eu vou abençoar você com o direito de primogenitura. Ela ouviu. Então aqui não foi porque Esaú casou-se com mulher estrangeira que Rebeca veio e arquitetou um plano, não, para que Deus viesse, para que Isaac viesse abençoar Jacó com o direito de primogenitura. Outro ponto aqui, para ficar bem claro: assim Rebeca deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado. Não foi um cabrito, tá? Foram 2. Isso está em Gênesis capítulo 27, versículo 9. 2 cabritos e não um. Pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo. Vesti-lo quem? Jacó. Também Jacó não vestiu-se com pelo de bode nenhum. Jacó vestiu-se com a roupa de gala de Esaú. Está escrito isso em Gênesis, capítulo 27, versículo 15. O que foi que Rebeca fez com o pelo do bode, do cabrito? Cobriu as mãos de Jacó e cobriu o pescoço de Jacó. Por quê? Porque Jacó era varão liso. Ele mesmo diz isso. Gênesis capítulo 27, versículo 11. Quando a mãe está dando a instrução a ele ali sobre como ele deveria agir,
para receber o direito de primogenitura, ele disse assim: eu sou varão liso, meu pai vai conhecer que eu não sou Esaú. Aí a mãe, Rebeca, veste ele com a roupa de Esaú e cobre ele com pelo, né, do cabrito, as mãos e o pescoço. Por que o pescoço? A bênção patriarcal da época era com as mãos estendidas sobre os ombros. Então ela inteligentemente cobriu o pescoço de Jacó, porque quando Isaac fosse estender as mãos, perceberia que ele estava falando com Esaú e não com Jacó, apesar de que Isaac desconfiou. Chamou Jacó para perto dele, né? Para ver se era Jacó ou se é Esaú. Aí, diz mais o seguinte aqui, esse segundo item desse terceiro tópico. Diz assim: este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revela a fraqueza do caráter de Rebeca. Não teve a instrução de imitar a voz, não. Vá lá e imita a voz do seu irmão. Não teve essa instrução. Biblicamente, não. Tanto é que em Gênesis capítulo 27, versículo 22, Isaac diz o seguinte: chegue mais para perto. Desconfiou. Porque foi rápido, né? Chegou já com o guisado pronto, aí Jacó disse o seguinte: não, foi porque Deus mandou ao meu encontro a caça. Aí ele chama Jacó para perto, chega mais para perto. A voz é de Jacó. Então ele não teve a instrução, imite a voz. Biblicamente não. Aí quando ele toca nas mãos, ele diz, mas tá peludo, então é Esaú. O que eu quero pontuar aqui sobre essas questões é isso, né? Diferenciar aqui o que é bíblico e o que é pensamento, opinião aqui do comentarista da lição. Outra coisa, ele usou a palavra aqui, trapaça. Trapaça. Revela a fraqueza do caráter de Rebeca. Eu quero aqui dar os parabéns a Rebeca. Parabéns, Rebeca. Não teve trapaça nenhuma. Vou bater palma novamente. Parabéns, Rebeca. Não teve trapaça. Você não foi trapaceira. Era sabedora do plano que Deus tinha na vida de Jacó. Ela disse: jamais a bênção vai para Esaú. Não vai estar se cumprindo o que Deus falou para mim. Aí você pode não concordar com a atitude dela, dizer que foi errada. É verdade? Dizer que não era para fazer dessa forma. Aí você poderia dizer, você pode dizer o seguinte: irmão, não era para Rebeca agir assim. Deus ia criar um plano, ia criar um meio, uma estratégia para que a bênção viesse a Jacó de outra forma. Qual a forma? Me diga. Eu não vejo uma outra forma. Não vejo de forma nenhuma. Se Isaac soubesse do plano de Deus na vida de Jacó, ele não iria tomar essa atitude aqui. Foi por isso que eu fiz a pergunta lá atrás. Isaac era sabedor do plano de Deus na vida de seus filhos. Rebeca contou para ele o que Deus tinha falado para ela na oração. Tinha falado? Então, é direito seu, você está no seu direito de discordar, de não concordar com o meu ponto de vista, com a minha opinião. Não tem problema nenhum, como eu costumo dizer. Mas eu não vejo aqui Rebeca como trapaceira, de forma nenhuma. Não foi, e Deus também não viu assim. Deus não viu assim. Quando Jacó recebe a bênção, né, do direito da primogenitura, Esaú chega, você é conhecedor da história, Esaú chega, e ele fica sabendo que Jacó recebe o direito de primogenitura. E o texto bíblico vai dizer o seguinte: tem um texto aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 27, Gênesis 27, quando eles ficam sabendo, né, do que ocorreu, no caso Esaú fica sabendo, versículo 41 diz assim: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse
no seu coração chegar-se-ão os dias de luto de meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Esaú estava dizendo, meu pai vai morrer. Quando ele morrer, eu vou me vingar de Jacó, vou matá-lo. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, ele disse isso no seu coração, pensou consigo mesmo. Lembra-se da expressão de Jesus? Por que razoais em vosso coração? Então, Esaú disse aqui, no coração. Não foi para ninguém ouvir. Aí o versículo 42. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú. Quem denunciou? Se ele falou no coração dele. Disse no seu coração. Quem denunciou essas palavras a Rebeca? Quem contou para ela que ele planejava matar Jacó quando Isaac morresse? Uma outra questão aí a ser pensada, além da que Isaac sabia que a bênção tinha que ser para Jacó. Se Isaac sabia que iria abençoar Esaú, o desobediente é Isaac. O desobediente é Isaac. Rebeca agiu obedecendo o que Deus falou para ela. E como eu falo para você, o jeito não foi o correto, a maneira não foi a correta. Ela poderia chegar assim, meu esposo, né? Meu senhor, olha, você está querendo abençoar Esaú. Você manda ele fazer um guisado. Eu trouxe Jacó aqui, ó Jacó, vem, se aproxima do teu pai. Tem que abençoar ele. Mas por quê? Esaú não é o primogênito? Não, porque Deus falou para mim, lá atrás, que a bênção tinha que ficar para o menor e não para o maior. Você imagina essa cena? Por mais espiritual que você seja, viu? Por mais visão do céu que você veja. Você vê essa cena, isso acontecer? Então a maneira, você pode discordar e não concordar. Mas eu não vejo Rebeca como trapaceira e ela agiu seguindo o que Deus falou para ela. Ela seguiu as orientações. Se a bênção é para Jacó, vai ser para Jacó. E você é conhecedor do que ocorreu. Vamos para o terceiro item, para nós concluirmos o nosso comentário, para nós concluirmos aqui a nossa visão, a nossa opinião sobre a lição de hoje. O problema da preferência pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, habilidade e sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. Deus concedeu este privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Isso aqui é uma regra. Se não haver preferência dos pais, né, para um dos filhos, vai se evitar, né? Não vai ter traumas, problemas na família. Isso aqui é uma regra? Não é uma regra, né? Isso pode evitar problemas? Lógico que pode. Se evita problemas, sim. Mas não é uma regra. Tanto não é uma regra, um exemplo bíblico, logo no início da Bíblia Sagrada, qual é a preferência entre Adão e Eva? O texto não vai dizer assim, Eva amava mais a fulano, Adão amava mais a ciclano, ou a Caim ou a Abel. Não, o texto não vai dizer qual era a preferência de Adão e Eva ali. Criou os dois no sentido de não ter preferência pelos filhos. Sabe o que ocorreu? Caim matou Abel. Ele não teve preferência. Caim matou Abel. Teve um assassinato numa família que não tinha preferência de nenhum dos filhos. Mas houve um assassinato ali. Então, assim, não é uma regra isso que eu estou falando. E não é uma regra esse ponto aqui. Se não haver preferência, vai se evitar. Ainda bem que é se evitar, não está dizendo que não vai acontecer, né? Mas, então não é uma regra nem um lado nem o outro. Conclusão. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo demonstra aos pais quanto à criação dos filhos. Nesta orientação, os filhos devem ser obedientes a eles
E os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com preferência, infelizmente o resultado é um conflito entre os membros da família. É a conclusão da lição aqui de hoje, né? A predileção dos pais por um dos filhos. Então, eu quero aqui encerrar neste momento mais este comentário sobre a lição de hoje, que foi sobre a preferência dos pais para um dos filhos. Espero que os irmãos e as irmãs tenham compreendido o meu ponto de vista, a minha opinião, os meus comentários que aqui falei. E eu costumo dizer o seguinte: discordância é saudável, serve para o crescimento de conhecimento. Então, eu aceito todas as opiniões que está aqui na lição. Eu aceito todas as opiniões. Mas eu discordo de muitas. Por quê? Porque eu tenho um ponto de vista diferente. Eu tenho um pensamento diferente. E eu coloquei aqui nesta noite o meu ponto de vista, a minha opinião, a minha visão, e tentei deixar bem claro para que os irmãos entendam e compreendam. E tentei, uma vez mais, me basear nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Então, espero que tenha servido esta aula de hoje para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. Quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui ouvindo mais um comentário sobre mais uma lição da Escola Bíblica desse segundo trimestre do ano 2023. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Pode ir lá no comentário e dizer: discordo, irmão Eduardo, não concordo, a minha opinião é assim, Rebeca realmente foi trapaceira, é isso mesmo. Pode colocar lá, fique à vontade, não tem problema nenhum. Deus continue abençoando você, a sua vida, a sua família, e até a próxima lição, em nome de Jesus.